Sejam bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu tornarei a falar do Wendell Berry, desta vez não de um romance dele, se bem que eu vou mencionar o Jayber Crow de novo, mas de um ensaio intitulado Writer and Region. Eu já vou mostrar o livro para vocês, que eu estava lendo a propósito de Huckleberry Finn, do Mark Twain, a influência desse livro sobre o Wendell Berry, sobre a cultura dos Estados Unidos. E como o próprio Wendell Berry, muito influenciado por esse livro, se contrapõe a ele. Mas o centro do meu vídeo não é o argumento total do Wendell Berry, mas um aspecto importante dele, que é o sentido do sofrimento na comunhão. Em linhas gerais, o sofrimento tem sentido na comunhão. Ou melhor, a dor é transformada em sofrimento e o sofrimento, por sua vez, tem sentido na comunhão, no contexto da comunidade, tá bom? Eu já vou explicar isso melhor para vocês, mas antes eu peço que, se você está assistindo a este vídeo, não é inscrito no canal, que se inscreva, por favor, e ative as notificações. Eu trago vídeos aqui pelo menos 2 por semana, o que é irônico eu dizer isso agora, porque na semana passada eu não publiquei nenhum vídeo, mas eu vou me esforçar para manter esta frequência de 2 vídeos por semana, tudo bem? O livro a que eu me refiro, em que eu encontrei um ensaio, é este aqui, The World Ending Fire, The Essential Wendell Berry. Os ensaios foram selecionados por Paul Kingsnorth, e eu comprei este livro aqui na Amazon. São ensaios muito interessantes, diversificados, do Wendell Berry, desde que ele começou a publicar há muitos anos. O ensaio a que eu me refiro é Walter and Region, e a parte específica em que ele trata do sofrimento, certo? Ele fala de Mark Twain, como eu disse, de Huckleberry Finn, dessa dor que aparece sobretudo no Mark Twain, na vida, na obra do Mark Twain, e como isso o leva a uma fuga. O Mark Twain é alguém que não consegue transformar essa dor num sofrimento, e o Wendell Berry vai explorando um pouco dessas causas. Havia ali alguns traços de maturidade que começavam a aparecer no Huckleberry Finn. Aí depois ele diz que em outros personagens, no mesmo livro, em outros livros, isso já não aparece. Já há uma tendência ressentida ao isolamento. E o Wendell Berry traz uma crítica madura do Mark Twain, porque no começo, eu acho que eu mencionei isso no vídeo dedicado ao Jayber Crow. Se não foi no vídeo, foi na aula do curso. Mas ele lembra de ler Mark Twain muito cedo, ler Huckleberry Finn muito cedo, e reconhecer os cenários. Não é? Ele era da mesma região, então muitos anos depois, já no século seguinte, ele conseguia reconhecer aquele cenário, aquela região. Então foi o autor que deu forma, que fez com que ele contasse a história da região em que ele mesmo estava, então em que lhe permitiu conhecer melhor a própria infância, imaginá-la melhor, por ser capaz de narrá-la. Mas, ao mesmo tempo, o Wendell Berry conhece as dificuldades que a obra do Mark Twain trouxeram para os Estados Unidos, para uma parte da visão de mundo dos Estados Unidos e para ele mesmo enquanto autor. Enquanto Mark Twain ele fez com que o escritor regional se identificasse com o universal, porque o verdadeiro escritor regional é universal, ele mostra essa fuga imatura da comunidade. E essa fuga imatura da comunidade tem a ver com o sofrimento, com o modo de encarar a dor, certo? E é por isso que ele tira uma parte do ensaio, algumas páginas, são poucas, mas extremamente interessantes, para falar desse sentido de comunhão ou comunitário do sofrimento. Diz Wendell Berry que a vida em comunidade, a vida de comunhão é trágica. A comunidade precisa sobreviver à mortalidade, à parcialidade e ao mal. Eu vou ler o trecho aqui para vocês. Essa tragicidade é inerente à comunidade. É necessário enfrentar
esses problemas em comunidade para que a vida continue, para que a vida de cada pessoa continue. E aí ele diz: a comunidade precisa sobreviver à mortalidade, à parcialidade e ao mal. Porque Huckleberry Finn e Mark Twain estão vinculados à adolescência e à visão do adolescente, né, do garoto, do rapaz, da solteirice livre, desvinculada, isso vai fazer com que vocês lembrem de Abercrombie, não poderiam entrar numa comunidade tal como eu estou tentando entender lá aqui. É um individualismo que ele é interessante aqui como o Wendell Berry ele puxa o individualismo como sinônimo de imaturidade, né, de incapacidade de se entregar, se doar e ao mesmo tempo de suportar a dor, de dar um sentido para ela. Veja, ele diz que um rapaz, um adolescente, pode experimentar a tristeza e o horror, mas ele não pode experimentar a realização e a catarse da dor, da tristeza, do medo e a piedade de que nós chamamos tragédia e permanecer imaturo. Ele não pode experimentar a tragédia solitariamente na solidão ou como um estrangeiro, porque a tragédia é experimentada somente no contexto de uma comunidade amorosa. A realização e a catarse de que Aristóteles descreveu como resultado comum do drama trágico é uma representação artificial da maneira como uma comunidade madura sobrevive à tragédia. A sabedoria da comunidade acerca no drama trágico é a compreensão implícita de que nenhuma comunidade pode sobreviver se ela não for capaz de sobreviver àquilo que é pior. O drama trágico testemunha a necessidade que a comunidade tem de sobreviver àquilo que é pior, ou que ela pode imaginar que aconteça, ou que de fato aconteça. Isso aqui parece inicialmente um pouco duro, no sentido de que faz a gente lembrar, porque a gente costuma ter uma dicotomia entre individualismo e coletivismo, não é? E a depender da nossa formação, um dos dois pode ser mais bicho-papão para nós, quando na verdade eles são os gêmeos siameses, né? O coletivismo e o individualismo. Tá? Quando o Wendell Berry fala aqui de comunidade, a gente precisa lembrar do sentido clássico de bem comum, que o John Finnis traz numa formulação moderna que é muito boa. Ele diz que o bem comum, que a comunidade é um conjunto de relações, especificamente, e relações entre pessoas. A pessoa já é um ser relacional, portanto, não significa aqui que o coletivo, o Estado ou qualquer coisa parecida e genérica com o nome de comunidade sobreviva enquanto seus membros são massacrados deliberadamente porque há um bem maior que sobrepassa a vida de cada pessoa. Não, não é nada disso. Porque são justamente as relações entre as pessoas que compõem a comunidade. E, no entanto, aqui existe uma tensão trágica que é no fato de que coisas ruins acontecem, feitas pelas pessoas ou não feitas pelas pessoas necessariamente. Né? Existem tragédias, catástrofes naturais, às quais a comunidade tem que sobreviver. Né? Uma guerra externa provocada por algum inimigo, por algum rival, etc., a comunidade tem que sobreviver. Uma doença, a comunidade tem que sobreviver. E, no entanto, as pessoas vão morrendo. E como que a comunidade pode sobreviver a isso? Essa perda do seu modo de vida, a perda dos seus membros, a mutilação das famílias.
Percebam que não é um sofrimento individual, não é uma dor individual e ela nem pode ser. É um sofrimento, é uma ferida nessa relação entre as pessoas. Do mesmo jeito que há o bem comum, esses bens que são possíveis para todas as pessoas, universais, bens humanos básicos. O sofrimento, a tragédia, afeta a todas as pessoas de modo comum. Sendo a comunidade em conjunto, o conjunto de relações, a tragédia, a mortalidade, a parcialidade, a dor que a comunidade enfrenta, ela precisa ser transformada em sofrimento. E o sofrimento é a maturidade da dor que é vivida em comunhão. A comunidade precisa sobreviver. Veja que o ato maduro aqui é passar pelo luto, pelo sofrimento, pela dor e continuar. Porque como a gente vai ver em seguida, esse é um ato de esperança. Não é um ato de traição àqueles que se perderam, mas um ato de esperança. O sofrimento enquanto tragédia só é experimentado na comunidade. Existe na vida humana e na comunidade, que é o palco das relações humanas, e o palco onde a vida humana é realizada, encontra o seu sentido em um drama trágico, que é a capacidade comunitária de sobreviver ao pior. E daí vem o Wendell Berry relacionar esse sofrimento em comunidade à virtude da esperança. Ele diz que é necessário um rito comunitário, portanto um rito litúrgico. A palavra liturgia é um ofício exercido em comunidade. Isso significa a palavra grega liturgia. É a assembleia, a igreja que a faz. Portanto, não é um ato individual. E na liturgia, a gente pode pensar no ofício de defuntos, a gente pode pensar na liturgia fúnebre, que existe um rito em que se reconhece a perda e se dá um sentido à dor, se reconhece o sentido daquela dor. Portanto, ela não é mascarada, mas enfrentada. É a tensão entre a perda de alguém que você ama, de várias pessoas, se a gente pensar numa tragédia coletiva, por exemplo, uma tragédia que envolve mais pessoas dentro daquela comunidade, às vezes mais de um membro de uma mesma família, aquela dor é reconhecida, é sofrida, portanto é transformada em sofrimento no contexto litúrgico do rito. Ela não é solitária, não é vazia. Em comunidade, reconhecemos, portanto, que a vida não é completa. Porque a liturgia nos mostra que nós teremos o mesmo fim. Seja ele trágico num sentido mais popular da palavra, ou seja, por um acidente, por uma enfermidade na juventude, ou seja o que for, ou a gente pode morrer depois de muito velhos. Mas o fato é que a nossa vida é finita. Mas a vida da comunidade aparentemente não. Ela tende a permanecer. E nós queremos permanecer também. A permanência da comunidade é uma tentativa humana antecipatória da comunhão dos santos. E é isso que também o rito litúrgico fúnebre nos lembra. Que por um lado somos parciais, incompletos, que esta vida não tem completude, mas que ela almeja a completude. E que nós esperamos a completude, mesmo em meio à dor, ao medo,
Porque nós não passamos por essas experiências de dor e medo sozinhos tampouco. Do mesmo jeito que nas relações nós experimentamos a comunhão, as relações positivas, tendo em vista objetivos comuns, do amor recíproco entre as pessoas, numa mesma família, depois na comunidade, formando amizade, etc. O medo da morte, a tristeza, também são sentimentos comuns. A finitude da vida também é algo comum, né? Que é transfigurada e transformada em sofrimento na liturgia, no rito comum. Nós vamos cair, sofrer e morrer. Ao nosso lado já tem alguém que caiu, sofreu e que talvez tenha morrido. E, no entanto, enquanto não é o nosso momento de abandonar esta vida, nós seguimos andando. Tem uma música muito bonita chamada Absent Friends. Vocês podem colocar no YouTube para ouvir. Acho que o grupo que canta é The Furies. É um grupo irlandês, é uma música folk irlandesa, nesse estilo, embora seja relativamente recente, do século passado. Essa música Absent Friends narra a experiência daquele que perdeu um amigo. E aí, em determinado momento, ele diz assim: como é que eu posso seguir andando, seguir crescendo, enquanto você feneceu, você desapareceu? Parece que na dor, especificamente na dor da perda, há esse elemento. Quando a pessoa que perdemos é muito próxima, como é que eu posso seguir andando, seguir caminhando se você não está mais aqui? Parece que é injusto, que é errado. O José Geraldo Vieira mostra um pouco disso em A Ladeira da Memória também, quando o Jorge perde a Renata e aparece a Calypso. Ele não sabe como seguir em frente, ele se sente um pouco culpado por ainda poder seguir em frente. E, no entanto, é disso que nós precisamos. É seguir em frente com o sentimento de perda, de dor, diz Wendell Berry. Então, diante da perda de uma pessoa amada, diante da perda de muitas pessoas amadas, diante do sofrimento intenso, da dor intensa, nós podemos transformar em sofrimento, nós nos deparamos com a necessidade de saber por que seguir andando. Olha, quando aquela pessoa estava ao meu lado, eu entendia por que eu seguia andando. Mas agora parece que eu perdi o chão em alguma medida. Por que eu sigo andando? Porque esperamos reencontro e continuidade. Porque esta pessoa já não pode, nesta vida, continuar amando, tá? Do modo como ela amava antes. Ela não pode continuar lutando para melhorar do modo como ela tentava antes. Mas eu posso, eu devo, eu ainda estou aqui. E, portanto, esse porquê leva a Deus, que é quem pode realizar essa esperança, satisfazer essa esperança de continuidade. Adiante da tragédia, do sofrimento, cujo sentido se tenta perscrutar para continuar vivendo, uma abertura para a necessidade de redenção, uma abertura para Deus. Necessidade de redenção porque aquela pessoa que se foi, que eu amava, também era caída, também era imperfeita. Porque eu continuo sendo. E eu ainda estando aqui tenho mais oportunidades para cair por causa das minhas fraquezas que eu as reconheço, por causa das minhas imperfeições que eu as reconheço. Reconhecendo as minhas fraquezas, as minhas imperfeições, eu reconheço que tampouco sou capaz de julgar essa tragédia, de julgar essa perda. Eu tenho que viver a tensão de que eu simplesmente não entendi.
E se eu preciso de redenção, o próximo passo é aceitar a redenção que nos foi concedida por Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que eu estou acrescentando, tá? Essa parte da redenção especificamente eu estou acrescentando. O Andrew Barry fala de uma abertura para a necessidade de redenção e eu acrescento a aceitação da redenção. Eu já vou mais além. Por outro lado, a dor isolada, ela leva à falta de sentido e ao ressentimento. E diz o Wendell Berry que a falta desses ritos trágicos, ela impede a esperança. Por quê? O rito trágico é a formulação da dor. E é pelo rito trágico, quando você sofre a perda de alguém que você ama, que você reconhece a necessidade de esperar, a necessidade do reencontro, que você dá um sentido ou encontra o sentido daquele sofrimento, ainda que não encontre uma resposta que Deus não chegue para você e diga, foi por causa disso aí. Mas que você pode seguir andando e até experimentar alguma alegria nessa vida. Tá? Mesmo apesar da dor. Que há aí uma esperança no fundo. Por outro lado, quando você fica na dor isolada, como se só você experimentasse aquela perda, o medo da morte, a afronta que te fizeram, como se só você experimentasse aquela dor e ela te definisse. Como se de fato você ficasse travado, impedido pela morte da pessoa amada. E aí você tem que viver a tensão de... eu estou tentando lembrar o verso da música, mas de crescer a despeito do fenecimento dela. Porque você também deve isso a ela. Né? E é criado o ressentimento em torno dessa dor. Ela passa a te definir, a te segurar e te isolar da comunidade. E, impedindo a esperança, isso significa que a pessoa não espera pela redenção e não espera em Deus. Porque existe aqui, na dor, isolada, um mecanismo contrário ao da abertura para a redenção. Existe uma obsessão pela mera dor e pela crueldade do mundo, ou seja, o ressentimento. Se há um Deus, ele é cruel. Se alguém foi responsável por aquela tragédia que me machucou, por aquele acontecimento que me machucou, se alguém foi responsável por tirar a vida da pessoa que eu amo, seja a nível institucional, por exemplo, uma negligência do Estado em fazer qualquer coisa, seja porque um grupo de pessoas foi lá e assassinou a pessoa que eu amo, qualquer coisa parecida, o que se experimenta é essa crueldade, é o ressentimento. Ou seja, não é uma abertura, mas é um julgamento do mundo, da estrutura mesma da realidade. O mal, em vez de ser a ausência do ser, um vazio, ele é percebido como maior que tudo. Ele é percebido como uma desordem que se mantém na realidade a despeito de tudo. Vide a fábula que Ivan Karamazov conta para o Alyosha, nos Irmãos Karamazov, o grande inquisidor. O grande inquisidor, quando nosso Senhor Jesus Cristo volta, o grande inquisidor diz para ele, olha, por que você deu essa liberdade? Então, se há mal no mundo, Deus é no mínimo conivente. Seria preciso tolher essa liberdade. Seria preciso, diz o grande inquisidor a Cristo, que nosso Senhor tivesse aceito as tentações no deserto, cedido a elas, porque elas lhe dariam poder para controlar a liberdade e, portanto, para impedir que acontecesse o mal, segundo a lógica perversa do grande inquisidor. Essa lógica
em que ele se torna isoladamente uma espécie de Deus. E aí os erros das pessoas, nesse ressentimento, são percebidos como maiores do que elas. São percebidos como seu fundamento mesmo. A conclusão, diz Wendell Berry, é que as pessoas não são melhores que seus erros. Que toda a sociedade, todas as pessoas, toda a comunidade tem uma profunda corrupção. E o ressentido vai ver tudo é corrupção, sem olhar a própria. No fim da vida do Mark Twain, conta Wendell Berry, ele teve malevolência contra Deus. Ele percebeu, melhor dizendo, a malevolência em Deus. E foi isso que ele acreditou. Ele chegou na mesma conclusão que o grande inquisidor. Pela desordem das coisas, e as pessoas vivem falando de Deus, da bondade de Deus. Cara, olha, eu só vejo mal, só vejo tristeza, só vejo porcaria em todo mundo, nas instituições políticas, em cada pessoa. Porra, eu perdi meu irmão num acidente em um barco a vapor, foi o que aconteceu com o Mark Twain. É interessante que o Wendell Berry fala que quando o Mark Twain narra essa experiência, o irmão dele morre, um barco a vapor explodiu, o irmão dele morreu. Ele tinha, acho que, eu não lembro se outros irmãos ou outro irmão e a mãe viva. Só que ele fala dessa dor como única e exclusivamente dele, como se ele fosse o único que tivesse luto pela morte do irmão, desconsiderando o outro irmão e a mãe. Vejam como é colocar essa dor como centro absoluto de tudo e exercer a partir dela um julgamento de tudo, como foi a tentação de Jó. O ressentido, no fundo, ele se sente superior e não igual. Porque aquele que julga, ele, ainda que inconscientemente, se vale de uma superioridade no conhecimento, pelo menos no conhecimento, se não no poder, em relação às outras pessoas e à própria estrutura da realidade nesse caso. Ele se coloca no lugar de Deus. E é por isso que no fim do livro de Jó, Deus pergunta para Jó, foi você que fez esse negócio? Foi você que separou as águas do céu e da terra, que colocou o firmamento, foi você que fez os animais, foi você que fez e manteve esse negócio todo? Deus não responde às perguntas de Jó. Mas Deus fala, foi você que fez isso aqui? E aí Jó fala, olha, me basta conver-vos, Senhor. A pergunta não é respondida. E, no entanto, para o ressentido, para aquele que se isolou na dor sem transfigurá-la, sem transformá-la em sofrimento, a resposta está dada. E ela é encontrada na malevolência de Deus. E, se a gente escava um pouquinho, na suposta bondade desse sujeito que está julgando. Portanto, esse sujeito, ele está afogado na autopiedade. Olha como eu estou aqui com dor, olha só o que aconteceu, olha como eu vejo o mal no mundo, ninguém mais presta, e sou eu que estou tentando fazer alguma coisa para mudar. Olha como as pessoas não prestam. Olha como Deus é injusto, porque me tirou alguém que eu amo. Só que é uma autopiedade, tá, que tem uma contrapartida, que é a falta de perdão. Tá? Nessa autopiedade, o sujeito é incapaz de perdoar porque ele está condenando os outros, inclusive a Deus, e sem saber a ele mesmo. E é interessante o que o Wendell Berry faz na obra dele, nesse ensaio especial e na obra dele. Reconhece a influência, a importância do Mark Twain, mas tenta superá-lo. Então ele teve que encarnar um exemplo oposto na literatura. E foi o que ele fez com Jayber Crow. O Jayber Crow é um personagem que volta ao primeiro capítulo de si e do mundo. Ele deixa de ser solto para se transformar em um membro da comunidade, se doando para a comunidade.
O Jayber Crow transforma a sua dor, transfigura-a em sofrimento. Em sofrimento, portanto, ele faz aquilo que São Paulo falou, que é o extremo oposto do que o grande inquisidor propõe, que não é tirar a liberdade humana, não é controlar os outros, porque eu também faço parte dessa corrupção estando sujeito ao pecado, mas é fazer a única coisa que eu posso fazer na minha vida, que é me entregar para que na minha vida eu seja capaz, e aí não sou eu que sou capaz, mas é Cristo que é capaz em mim de transfigurar, de afogar o mal em bem. Existe uma dor, mas ela é transformada em sofrimento. Existe um espinho na carne que vai permanecer. Existe uma incompletude que continua aqui, como na vida do Jayber Crow. Porque nesta nossa vida, nesta nossa peregrinação, a incompletude ela faz parte do sentido e da vocação. Porque isso aqui é a antecipação de algo permanente. Isso aqui é o vale de lágrimas. Mas é nesse sentido trágico de afogar o mal em bem, coisa que eu só posso fazer em comunidade, porque eu só posso fazer com o dom de mim mesmo, que eu consigo ainda experimentar alegria. Que eu consigo afogar o mal em bem como um ato de esperança. Isso que o Mark Twain não conseguiu fazer. Isso que os personagens do Mark Twain não conseguiram fazer. Mas foi isso que o Wendell Berry conseguiu fazer em Jayber Crow. E parece que na vida dele, eu não conheço tantas informações biográficas do Wendell Berry, mas parece que é o que ele tem tentado fazer há muitos e muitos anos na vida dele. Em Jayber Crow ele conseguiu. Ele deu esse exemplo oposto ao Huckleberry Finn. A visão de mundo do Mark Twain. Certo, meus amigos? Espero que tenham gostado do vídeo. Reitero o pedido para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like neste vídeo. Se vocês puderem compartilhar com alguém que possa se beneficiar com este, com algum dos outros vídeos, enfim, fiquem à vontade. Agradeço pela atenção e até o próximo vídeo.